Olá, sejam bem-vindos a Oscar Cursos. Aqui quem fala é Paulo Peixoto. Estamos em mais uma aula de Direito Constitucional do nosso curso 3 em 30, trazendo muitas dicas para você que está se preparando para a primeira fase da OAB. Tá? Aqui embaixo já está o meu Instagram, @phlpeixoto. Tem meu canal no YouTube, Paulo Peixoto Prof. Você pode seguir. E se você quiser também continuar acompanhando essas aulas, ser notificado de quando sair uma aula nova, já se inscreva, já ative aí o sino de notificação do canal. Beleza? Muito bem. Então, sem mais delongas, vou colocar aqui o enunciado na tela e a gente começa a trabalhar. A questão caiu no 27º exame e tinha o seguinte enunciado. O estado Y, bastante conhecido pela exuberância de suas praias, que atrai milhares de turistas todos os anos, edita a lei estadual impedindo a pesca de peixes regionais típicos, ameaçados de extinção e limitando o transporte marítimo de passageiros. A partir da hipótese narrada, nos termos da Constituição, assinale a afirmativa correta. Bom, antes de eu colocar as alternativas aqui na tela, algumas considerações. Sempre que você lê um enunciado, certo? E ele falar que o ente político tal, pode ser União, Estados, ou município, ou DF, edita uma lei sobre tal tema, saiba que nós estamos falando de repartição de competências. Ou seja, a nossa Constituição definiu, colocou ali quais são as competências de cada um dos entes. E é isso que ele vai querer saber. Ele vai querer saber se aquele ente que editou determinada lei podia editar, se não havia nenhuma restrição, se ele tinha essa competência. Sobre o tema, você vai anotar aí, do artigo 21 até o artigo 25, 21 a 25 e depois artigo 30 e 32. 21 a 25, 30 e 32. Ok? Então, as questões sobre o tema você vai resolver com esses artigos. Muito bem. Aí, quando a gente pensa na competência legislativa, a gente tem que essa justamente de editar, criar normas, criar leis, nós temos que destacar as duas principais. A primeira delas é a competência legislativa privativa e depois nós temos a competência legislativa concorrente. A privativa, ela está prevista no artigo 22 e é da União, ou seja, a União é que vai legislar sobre aqueles temas. Exemplo, direito civil, direito penal, direito do trabalho, eleitoral, direito marítimo, desapropriação, trânsito e transporte, entre outros. Já tem um rol lá no artigo 22. Importante que você saiba que, embora seja da União, a própria Constituição já faz uma ressalva, dizendo lá no parágrafo único do artigo 22 que, se a União, que é a detentora dessa competência, quiser, ela pode editar uma lei complementar e delegar a sua competência para os estados e para o Distrito Federal. Então, via de regra, de quem é a competência? Da União. Se houver essa lei complementar federal, ela pode delegar. Então, fique atento. No enunciado, se ele não fizer menção a essa lei complementar federal, a existência dela, quem pode legislar apenas? A União. Qualquer outro ente que legisle, há uma inconstitucionalidade. Beleza? Então, anotou isso aí, artigo 22, competência privativa. Do outro lado, nós temos a competência legislativa concorrente, que está no artigo 24. Lá no artigo 24 diz que compete concorrentemente a União, Estados e Distrito Federal legislar sobre alguns temas: direito tributário, direito urbanístico, direito financeiro, caça, pesca, produção e consumo e etc. Também tem um rol lá no artigo 24. Aqui, uma observação: embora não esteja previsto municípios, os municípios também legislam sobre matéria de competência concorrente. Isso vem da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, em resumo, todo mundo vai legislar concorrentemente: União, Estados, DF e municípios. Agora pensa comigo, se todo mundo vai legislar, a possibilidade de dar confusão é grande. Logo, a Constituição criou regras de aplicação, dizendo, bom, nós vamos organizar isso aqui. A União
fica responsável pelas normas gerais. Então, ela vai criar as normas gerais com os conceitos gerais, aquilo que vai dar base para aquele termo. Normas gerais é da União. Estados, DF e os municípios vão ficar aí com a legislação suplementar, ou seja, a partir da regra geral da União, eles vêm complementando, acrescentando alguns pontos. Essas são as duas principais regras. Mas lá nos parágrafos do artigo 24, que vai do parágrafo 1º até o parágrafo 4º, diz ainda que, se eventualmente não tivesse essa lei federal trazendo as normas gerais, os estados e o Distrito Federal legislariam plenamente, ou seja, eles criariam uma lei com norma geral e com norma suplementar. Por quê? Porque não tem mais a norma da União com as regras gerais. E aí diz que, se no futuro eles criaram essa regra geral, o Estado e o Distrito Federal, e a União depois cria a norma geral, o que acontece com a parte geral da lei estadual? Ela será suspensa. Tudo bem? Então guarda isso, depois leia com atenção parágrafos 1º a 4º do artigo 24. Dito tudo isso, vamos para as alternativas. Olha só. Letra A. O Estado Y possui competência legislativa concorrente com a União para dispor sobre pesca, mas poderá legislar sobre transporte e navegação marítima, caso a lei complementar federal o autorize. Caso a lei complementar federal o autorize. Bom, então peraí. Será que o tema da pesca é de competência legislativa concorrente? Se nós pegarmos lá o artigo 24 da Constituição, se você for lá até o artigo 24 e ler, você vai encontrar que caça, pesca, fauna está dentro do tema da legislação concorrente, da competência legislativa concorrente. Então, o Estado pode legislar concorrentemente com a União sobre pesca? Sim. E depois, mas poderá legislar sobre transporte e navegação marítima, caso lei complementar federal autorize. Agora, pensando aí em transporte e navegação marítima, isso tem a ver aí com o direito marítimo, concorda? Que a princípio é de competência privativa da União. Só que a alternativa já fez a ressalva, dizendo ela vai poder legislar, o Estado poderá legislar se houver a lei complementar federal. Então, colocou certinho, de modo que essa alternativa A está correta, certo? Está correta. Exatamente assim que está na disposição constitucional. Então, chegamos aí à conclusão que A é a letra correta. Vamos ver a B por desencargo. O Estado Y tem competência comum? Não. Competência comum é competência administrativa. Não tem a ver com legislar sobre determinado tema. Então, tá fora. Letra C. A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional porque compete privativamente à União legislar sobre proteção ao meio ambiente e controle de poluição. Errado. Proteção ao meio ambiente é competência concorrente, está no artigo 24. Então, em tese, o Estado poderia. Corta. Letra D. A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional porque trata de pesca e navegação marítima, que são de competência exclusiva da União, apesar de o Estado Y ter competência privativa para legislar sobre o meio ambiente. Confundiu tudo. Competência exclusiva está dentro da competência administrativa, assim como a comum. Então, não tem nada a ver com aqui. Não tem nada a ver com legislar. E depois diz que legislar sobre o meio ambiente é competência privativa. Não é. É competência concorrente com base no artigo 24. Então, ficamos com a letra A mesmo. Vamos para a próxima questão. Agora caiu no 23º exame. O prefeito do município Ômega, ante a carência de estabelecimentos públicos de saúde capazes de atender satisfatoriamente às necessidades da população local, celebra diversos convênios com hospitais privados para que passem a integrar a rede de credenciados junto ao SUS, Sistema Único de Saúde, considerando o disposto na Constituição de 1988 sobre os convênios firmados pelo prefeito, assinale a afirmativa correta. O tema aqui é saúde, está dentro da parte da ordem social, a partir do artigo 196. Então fique atento, a partir do artigo 196 está ali o tema da saúde. Lembrando que saúde
é um direito social que está previsto também lá no artigo 6º da Constituição. Vamos lá. Letra A. Letra A diz o seguinte, ó. São válidos os convênios, certo? Uma vez que as instituições privadas podem participar de forma complementar do SUS, tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Bom, a questão é, as instituições privadas podem participar do SUS? Podem. Há previsão expressa no texto da Constituição. Você vai encontrar isso, como eu disse, a partir lá do artigo 196, sendo mais específico, no artigo 199. Diz aqui, ó, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, é possível que as empresas privadas, as instituições privadas, realizem, prestem ali assistência à saúde. Só que no parágrafo 1º diz, as instituições privadas poderão participar de forma complementar, certo, do Sistema Único de Saúde, sendo diretrizes deste mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Então, aqui, a alternativa A encaixou no artigo 199, parágrafo 1º. Sim, elas podem sim. O SUS é um sistema de saúde, porque o Estado tem que garantir, é dever do Estado garantir a saúde, e ele é, certo, um sistema descentralizado. Todos os entes participam, União, Estados, DF e municípios, cada um aí dentro das suas atribuições, mas todos participam, compete de forma comum, certo? Administrativamente, todos os entes, cabe aí a eles exercer, promover a saúde. Então, a alternativa A está correta. Letra B. Os convênios são nulos, pois a Constituição apenas autoriza no âmbito da assistência a participação de entidades públicas. Está errado. Errado. As entidades privadas podem participar. Letra C. São válidos porque a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção às instituições privadas com fins lucrativos está inclusive autorizada pela Constituição. Não, está errado. Isso aqui não condiz com o que nós acabamos de ler. E letra D, os convênios são nulos porque, conforme previsão constitucional expressa, compete privativamente à União, mediante convênio ou contrato de direito público, autorizar a participação das instituições privadas no SUS. Não está falando nada disso. Eu disse que é um sistema descentralizado. Todos os entes têm participação. Então, não é a União que vai autorizar e há competência privativa dela neste sentido. Ficamos mesmo com a letra A de avião como a letra correta. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa aí o seu comentário, ou se quiser também nas redes sociais, estamos à disposição. Esse é o nosso 3 em 30, aí para você que está se preparando para a OAB. Com isso, eu encerro e a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.